Depois de já termos falado sobre classes e aquilo que é o princípio básico sobre programação orientada por objetos, vamos falar sobre uma outra característica relacionada com a criação de classes, que é a hereditariedade. É uma das características da programação orientada a objetos e nós podemos criar classes que vão herdar métodos e propriedades de outras classes. Ora, o que é que isso significa na prática? Vamos imaginar esta circunstância em que nós temos aqui uma classe. Esta classe chamada animal, portanto uma classe com um propósito bastante alargado, tem dois métodos. Um método que é o init, onde nós definimos aqui qual é a espécie, e dizemos depois self.espécie igual a espécie. Depois temos aqui um outro método para apresentar o nome da espécie que nós criamos. Ora, reparem agora, no entanto, o seguinte. Eu posso criar uma outra classe que deriva diretamente de animal. E para que uma classe possa derivar de outra classe, e já vamos ver na prática o que é que isso se traduz em termos práticos, nós devemos apenas escrever classe, neste caso mamífero, e entre parênteses colocamos a classe sobre a qual ela deriva. Isto é, esta classe, escrita desta forma, e depois com a expressão pass, vai simplesmente passar todos os métodos e propriedades desta classe e colocá-los nesta. Dir-me-ão, bom, mas qual é a vantagem de nós podermos ter uma classe exatamente igual à outra? Bom, existem depois alguns aspectos que nós vamos ver mais à frente que fazem toda a diferença. Eu posso, por exemplo, ter duas classes, que é o caso concreto aqui, de uma classe para mamíferos, que herda, ou neste caso é então uma extensão de animal, e temos a classe peixe que também vai herdar animal. Portanto, estas duas classes nós não temos que reescrever o código todo no seu interior, bastará utilizarmos a expressão pass e automaticamente todos os métodos e funções são passados aqui, o método e propriedades, neste caso, são passados para cada uma destas classes. Depois, o que é que acontece na prática? Bom, reparem, temos aqui o exemplo de dois objetos. Temos o objeto A, que é do tipo mamífero, e nós passamos cavalo como sendo o nome da espécie. Vamos considerar que a espécie aqui está bem escrita, enfim, não é importante. Depois temos aqui o B, peixe, sardinha. Bom, o que acontece então é que A e B têm também este método que aqui está, que pertence à classe main. Okay? Então, quando eu executo aqui o meu código, o que eu vou na prática ter é, então, eu sou um cavalo ou eu sou uma sardinha. Okay? E é o resultado destas expressões que aqui estão. Vamos aqui ver um exemplo um bocadinho melhor ou um bocadinho mais avançado de hereditariedade, e é este que aqui está. Nós podemos adicionar um init à classe filha, e ele vai se sobrepor ao init da classe mãe. Vamos verificar aqui com este exemplo bastante comprido, mas que é muito simples de entender. Reparem, eu tenho uma classe humano, e depois criei uma classe homem e uma classe mulher. O que eu fiz aqui foi basicamente o seguinte, reparem, eu tenho aqui a classe humano que tem um init, um construtor, e que aceita o parâmetro n. Eu coloquei aqui n para definir o nome, e depois tem um método apresentar para apresentar o nome. Depois eu fui criar o homem e defini o seu próprio método init. Ele, apesar de herdar de humano, ele vai ter aqui o N e um A, nome e apelido, que é algo diferente do que está aqui na classe main. Então o que é que acontece neste caso concreto? Em vez de eu utilizar o pass e dizer, ok, eu quero que ele vá herdar tudo aquilo da classe anterior, ou da classe sobre a qual ele é filho, eu quero que ele tenha a sua própria função init. Da mesma forma que eu digo, eu quero que ele tenha a sua própria função apresentar. E, portanto, neste caso aqui nós estamos, de facto, a fazer uma herança de humano, mas estamos a fazer uma implementação completa desta classe. Não seria, neste caso, necessário termos aqui o humano, porque estamos a repetir tudo. No entanto, aqui na mulher, aconteceu esta circunstância. Eu utilizei um init diferente daquele, e tenho um self N, A e P, nome, apelido e profissão. E coloquei aqui um comentário no apresentar. Bom, vamos aqui executar este código e vamos verificar o que é que ele nos vai apresentar. Reparem, no caso do H, o homem, eu defini homem é igual a João e Ribeiro, que são os dois parâmetros que ele pede aqui. E cá está o João Ribeiro quando eu peço para executar o apresentar, que é este método que aqui está no homem. Okay? E ele tem aqui estes dois valores.
No caso da Ana, acontece uma circunstância diferente. Porquê? Eu defini Ana, defini todos os valores, nome, apelido e profissão, e depois pedi para ele executar o método apresentar. Reparem o que é que acontece aqui neste caso. O método apresentar não existe porque está comentado dentro de mulher, porque Ana vai, ou mulher aqui vai ser criada a partir de mulher, ou M criada a partir de mulher. Então o que é que acontece? Como ele não existe aqui, ele vai herdar aquele que está aqui por defeito. Ora, por defeito, aquele que aqui está apenas apresenta o nome. E não, ao contrário do que aqui está comentado, o nome, o apelido e a profissão. Então daí aparecer aqui o resultado Ana. Vamos fazer agora apenas a experiência de retirar o comentário deste código e vamos verificar o que é que vai acontecer se executarmos novamente o nosso script. E agora sim, nós temos então definitivamente a apresentação de todos os valores relacionados com a classe mulher. Nós não vamos estar a perder muito tempo com detalhes, porque não é o suposto nesta playlist mostrarmos tudo de forma muito detalhada, mas sim falarmos aqui sobre alguns aspectos, com mais um exemplo do que é a hereditariedade. Reparem nesta classe humano, que aqui está, e onde existem 3 métodos, muito simples. O falar, e temos aqui um print falei, saltar e o andar. Quando eu crio uma classe que vai herdar a partir da classe humano, eu posso acrescentar métodos. E o que aconteceu aqui foi o seguinte: uma vez que eu estou a herdar de humano, esta classe homem vai ter todos estes 3 métodos que aqui estão e vai acrescentar ainda este que aqui está. Então isto significa que quando eu faço a instanciação de homem, isto é, criação então de um objeto a partir desta classe homem, e se eu agora colocar o H ponto, nós vamos ter a oportunidade de verificar que temos aqui não só o gritar, que faz parte aqui de homem, mas vamos ter também o falar, e vamos ter o andar, e vamos ter o saltar. E se repararem, nós vamos ter um conjunto muito mais extenso de outras funcionalidades. Algumas que em termos de escrita têm já algum conhecimento da nossa parte, que é estas com 2 underscores e 2 underscores no final, 2 no início e 2 no final. E reparem que nós vamos encontrar aqui também o init. O que eu quero chamar a atenção neste caso é que, uma vez que esta playlist é apenas introdutória relativamente ao Python, não é um curso completo e aprofundado, vocês podem perceber aqui, pelo conjunto de informações que o IntelliSense nos dá, que de facto existem muito mais funcionalidades que nós podemos agregar a este trabalho de programação orientada por objetos, neste caso concreto. Por conseguinte, o que nós estamos aqui a fazer é tratar apenas os elementos principais que dizem respeito a esta linguagem. Um outro aspecto que nós podemos falar aqui são os iteradores ou iterators. Eu gosto mais da expressão em inglês. O que é um iterator? É um objeto que contém um conjunto de valores. E nós já vimos aqui que são, os casos mais concretos, as coleções. Okay? Então, nós podemos ter uma coleção e percorrer todos os valores desse objeto. E nós já vimos aqui este exemplo. Nomes é igual a João, Ana e Carlos. E se nós fizermos um ciclo for, nós podemos ir apresentar cada um dos nomes. Isto é, se eu agora executar o código, temos aqui João, Ana e Carlos. No entanto, existem aqui alguns detalhes muito interessantes. Isto é, como é que nós podemos criar um iterator, ok? Ou, o que é um iterator versus um iteratable? Bom, um iterator é um sistema que nos permite basicamente percorrer cada um dos valores sem ser dentro do ciclo. E para isso o que é que nós temos que fazer? Pegamos, por exemplo, numa coleção que é iteratable, isto é uma coleção que contém, e já vamos ver a seguir, um mecanismo interno que nos permite fazer ciclos e percorrer cada um destes elementos, e a partir dessa altura nós podemos criar um outro objeto que vai ser igual ao iter. O iter é uma palavra reservada, o iter de nomes. Ora, a partir do momento em que nós temos este objeto relacionado com nomes desta forma, o que nós podemos é fazer algo deste género, e imprimir ou print o próximo de IT. Ora, o que é o próximo de IT? Como estamos aqui a usar a primeira expressão, o primeiro elemento, ele vai apresentar o João. De seguida, se nós voltarmos a executar algures no nosso código um next, o que vai automaticamente acontecer é o cursor vai saltar para o parâmetro seguinte. Então vai aparecer o Ana e depois, obviamente, o Carlos. Reparem então, se eu agora executar aqui, vamos ter a apresentação dos dois, porque neste caso eu tenho aqui este que não está comentado, mas na prática o que nós vamos ter é o mesmo que
vimos com o ciclo, ok? Agora, há aqui aspectos muito importantes, é que nós podemos criar o nosso próprio tipo de coleção. Bom, vamos verificar isso aqui na prática. E já agora, relembrando também que as strings também são iteráveis, isto é, nós podemos percorrer ou repetir a sequência de operações para apresentar cada uma das letras. Neste caso, não apresentando todas, mas apresentando só até à terceira. Reparem, temos aqui o palavra, depois temos um it, que eu chamei it, pode ser o nome que nós quisermos, é o nome da variável que quisermos, mas depois temos aqui igual a iter de palavra. E o que ele vai fazer é pegar na palavra, colocar um cursor no início e depois, sempre que nós usamos a expressão next it, ele vai percorrer o P, o R, o I e assim sucessivamente. Ora, nesta expressão, concretamente, ele só vai apresentar as 3 primeiras letras. Bom, mas vamos então ver aqui muito rapidamente como é que nós podemos criar um iterator. E tem aqui algumas coisas que são um bocadinho mais específicas e que eu vou aqui escalpelizar convosco. Bom, o que é que acontece? Nós temos aqui uma classe chamada números. É uma espécie de uma coleção. Neste caso, é mesmo uma coleção. Porquê? Porque ela implementa aqui por defeito este método reservado chamado iter, de iterator. E depois tem aqui o argumento self. O self, nós depois indicamos aqui que tem um valor a que é igual a 0 e vai retornar o próprio self. É assim que nós definimos um iterator. Depois temos também que implementar a definição do next. O que é que acontece quando nós fazemos o tal next que estava aqui? Bom, neste caso, vamos acrescentar um valor ao A, neste caso é este A, vamos incrementá-lo em um valor, e depois vamos devolvê-lo. Ora, o que é que significa então na prática? Se eu tiver aqui um n igual a números, que é esta classe que aqui está, criar um it, que é uma iteração dessa classe, sempre que eu fizer um next it, next it, next it, ele vai-me colocando os números que eu quiser. Então reparem aqui, se eu agora executar, eu tenho o 1, o 2 e o 3. Obviamente que se eu agora quisesse continuar aqui com várias repetições, eu iria ter o mesmo número de elementos a serem apresentados. Portanto, a lógica toda desta apresentação está escrita dentro desta classe. Mas existe um aspecto também a ter em atenção, e que é o seguinte: nós podemos limitar o output do nosso iterator utilizando aquilo que se chama uma stop iteration. Ora, uma stop iteration significa exatamente o mesmo aquilo que está a dizer o próprio nome, que é: eu quero que a minha iteração seja possível de ser feita até uma determinada condição. Bom, então neste caso, o que eu vou ter aqui é algo deste género. Tenho uma classe que tem o iterator, neste caso eu aqui decidi atribuir número, self número e return self, começa no 0, poderia começar num outro valor qualquer, e no next eu acrescentei alguma lógica de código. Não me sujeitei simplesmente a fazer um incremento e devolver. Não, eu pergunto primeiro se o número for menor do que 10, então, muito bem, eu vou guardar aqui até numa variável interna t o valor do número, vou incrementar o número em mais 1 e depois vou devolver o t. Significa que t, por exemplo, vai começar por ser igual a 0, depois vai ser aumentado em 1, o número, mas quando eu devolver t, vai ser o 0 e não o 1. E fica preparado para a próxima volta. No entanto, se esta condição for falsa, isto é, se o valor ultrapassar ou chegar a 10, neste caso, então ele vai aqui para o else e vai executar esta expressão, raise stop iteration. O que é que isto significa? Elevar, ou neste caso despertar, esta expressão stop iteration, que faz basicamente o quê? Impede que a minha iteração se prolongue. Ora, neste caso concreto eu tenho aqui então esta possibilidade de fazer o seguinte: ter um n igual a números, o it igual a iterator, e depois fazer um ciclo. Por cada número dentro do meu iterator, fazer um print número. Okay? Então vamos aqui testar o resultado disto e reparem, começa no 0, termina no 9, porque a condição que nós observamos aqui se tornou verdadeira, ou neste caso se tornou falsa, para tornar verdadeiro o else. Isto é, aqui o número ultrapassou, ou chegou neste caso ao 10 e passou automaticamente a executar esta operação que aqui está. Uma das principais preocupações dos programadores é a criação de código que possa ser reutilizado. E aqui vamos falar sobre a utilização de módulos no Python, que é absolutamente fundamental para percebermos a sua elasticidade.
No caso do Python, quando nós aprendemos a utilizar a sintaxe base, nós passamos a ter as condições necessárias para podermos explorar a utilização de bibliotecas de funções criadas por outros programadores. E uma das formas de utilizar é através de módulos e de importações. Então, um módulo é basicamente uma biblioteca de funções. É um fecheiro que contém um conjunto de funções que nós queremos usar dentro do nosso próprio código. Foram funções, eventualmente, que foram criadas por nós ou, na maior parte dos casos, funções ou pacotes de funções que já foram criados por outros programadores e que nós vamos simplesmente reaproveitar. Eu vou aqui mostrar-vos o que é basicamente a definição de um módulo e a sua utilização. Quero também chamar a atenção para todos aqueles que vêm de outras linguagens de programação, nomeadamente, por exemplo, o PHP, que é a mesma instrução do include ou do required, como queiram. Isto é, nós temos um fecheiro à parte que queremos incluir no nosso código, sem termos que fazer um copy-paste e passar a usufruir dessas funções. Bom, eu tenho aqui 4 funções que vos são familiares, são as funções básicas da matemática, o adicionar, o subtrair, o multiplicar e o dividir, cada uma delas com 2 parâmetros, o A e o B. E depois elas fazem um return, A mais B, menos B, vezes B, ou a dividir por B. Para nós podermos criar um módulo é extraordinariamente simples. Eu vou copiar este código que aqui está e vou apagar tudo. E vou criar um novo fecheiro, neste caso aqui na mesma raiz do meu script.py, mas poderia ser dentro de uma outra pasta. Mas eu vou colocar aqui funções.py. E dentro destas funções eu vou colar as minhas funções todas, ok? Vamos aqui fazer um Ctrl S, guardar, e agora regressamos aqui ao nosso código. Reparem que o código neste momento não tem rigorosamente nada. Então o que eu posso fazer é simplesmente o seguinte: se eu quiser utilizar estas funções, vou escrever a expressão import funções. E reparem que no meu IntelliSense já me aparecem aqui as funções que eu criei. A partir de agora eu posso fazer simplesmente o seguinte: imaginem, resultado, é uma variável, vai ser igual a quê? Funções, e reparem agora no IntelliSense, quando eu coloco o ponto, eu tenho acesso às funcionalidades. Neste caso vamos aqui fazer o adicionar, e depois, obviamente, tenho o IntelliSense também a dizer-me que eu necessito de passar 2 parâmetros, 10,20, e eu posso simplesmente fazer um print resultado. Se eu agora executar este código, vamos ter ali, então, o 30. Reparem que eu só tenho que ter este fecheiro das funções escrito uma única vez, posso depois, em diferentes projetos de Python, reutilizá-lo as vezes que assim eu entender necessário. Obviamente que eu posso fazer ainda isto de uma forma muito mais simples. Eu posso simplesmente colocar aqui print das funções e reparem então que se eu alterar aqui para 150 e 250, eu vou aqui executar o código e temos então aqui o resultado. Nós podemos, para além disso, nas funções, e vamos aqui aproveitar, obviamente que já temos aqui tudo isto feito, colocar também variáveis ou até coleções, por exemplo. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma coleção chamada valores. E valores vai ser igual a um array, ok? Uma lista, neste caso chama-se list, mas vamos chamar-lhe array. Valores vai ser igual a 100, 200, 300, 400. Ora, estes valores que aqui estão também vão estar disponíveis aqui depois do meu import. De que forma? Eu tenho funções, ponto, e agora reparem, aparece aqui valores. A sinalética dos ícones é diferente, ok? Mas quando eu carrego aqui em valores, eu posso a partir de agora aceder a cada um deles, ok? Então eu posso, por exemplo, colocar aqui o valor de 0. Vamos aqui fazer um print de funções, valor de 0. E vamos aqui repetir o código para verificar o que é que vai acontecer. Cá está então, temos o 400, resultado da execução desta operação, e depois temos o 100, que não é nada mais nada menos que o índice 0 daquele valor que ali está. Se eu quiser apresentar o 400, irei ter que colocar aqui o valor 3. Vamos aqui exemplificar e cá está 400, 400. Uma das coisas que nós podemos fazer também, e que é muito interessante, é renomear as bibliotecas. Vamos imaginar que nós temos aqui um nome, que eu vou alterar aqui para um nome mais extenso. Vamos aqui fazer um rename, ok? Onde é que está a funcionalidade? Aqui está, rename, funções que eu criei, ok? Eu aqui escolhi um nome muito extenso, mas vamos imaginar que por algum motivo eu não quero utilizar este nome aqui nas funções. Então eu posso simplesmente fazer sim isto, funções que eu criei, has, e agora vamos colocar aqui funções, ok? Então o que é que aconteceu?
Neste caso eu estou a utilizar um aliases, que é uma alteração do nome original para um nome que vai ser muito mais fácil de utilizar dentro do meu código. Poderia simplesmente até fazer isto e depois alterar aqui para F, alterar para F e vamos ter exatamente o mesmo tipo de output. Como seria de esperar, o próprio Python já contém um conjunto de módulos ou bibliotecas que nós podemos explorar sempre que assim o entendermos, isto é, sempre que houver necessidade. Eu vou mostrar, por exemplo, aqui um import platform, reparem, já aparece ali no IntelliSense, e agora posso tirar partido das funcionalidades que existem dentro do platform. Para isso, normalmente o que nós necessitamos é simplesmente ter acesso à área da documentação que vai conter lá as explicações de todas as funções, propriedades e métodos, neste caso, que estão incluídos dentro dessa biblioteca e relativamente aos quais nós podemos tirar proveito. Neste caso, se eu colocar aqui x é igual a platform.system, e reparem que aqui eu vou ter o IntelliSense mostrar-me quais são as funcionalidades, métodos, propriedades, etc. que eu tenho. Eu aqui, se eu colocar system, ok, vou agora fazer um print de x e vamos ver qual vai ser o output que o sistema nos vai dar. Reparem, ele conseguiu simplesmente com este tipo de importação indicar-me que eu estou a usar o sistema Windows. Poderia aqui utilizar muitas outras funcionalidades que existem dentro do platform ponto qualquer coisa, ok, dentro do platform, para identificar muitas propriedades, nomeadamente, reparem, platform ponto, e agora, reparem, temos o system alias, temos aqui a version, vamos experimentar aqui a version, se eu fizer aqui um print, platform version, ok, vai aparecer antes de Windows, então nós temos aqui function version at qualquer coisa. Bom, aqui não apareceu exatamente o que eu queria porque eu não coloquei ali o abrir e fechar parênteses. E neste caso cá está, então eu sei qual é a versão do meu Windows e sei também qual é o sistema operativo. Eu poderia ter aqui o 10.0, mas ser uma versão qualquer de Linux. Não, eu tenho aqui essas informações e reparem na simplicidade do código para conseguirmos alcançar este resultado. E vejamos aqui uma curiosidade, por exemplo, eu tenho aqui o platform e eu quero listar todos os nomes que pertencem a essa plataforma. Então eu posso fazer qualquer coisa do género, vamos colocar aqui um x é igual a dir, okay? Simplesmente dir, e vou-lhe dizer, olha, eu quero que tu me listes tudo o que existe dentro do platform, okay? Dentro deste espaço que aqui está. Claro que se eu colocar aqui um alias as p, eu posso simplesmente reduzir isto a P. E vamos verificar então aqui com um print de X o que é que vai acontecer no nosso sistema. Vamos colocar aqui um clear, vamos executar e reparem, ele vai-me devolver uma coleção de todas as funções que existem dentro daquele meu módulo, ok? E portanto isto é muito interessante para nós podermos perceber alguma extensão e alguma plasticidade do Python. E a plasticidade do Python é de tal forma que nós podemos fazer qualquer coisa deste género. Reparem, eu tenho então aqui as funções que eu criei, as funções que eu criei .py, e temos várias funções, temos até inclusive uma lista. Mas vamos imaginar que eu só quero importar esta função adicionar. Então eu posso fazê-lo da seguinte forma. From funções que eu criei, import. E agora reparem que o IntelliSense me diz o que é que quer importar. O adicionar, o dividir, o multiplicar. Eu vou importar apenas o adicionar. Então a partir de agora eu posso usar a expressão, por exemplo, print, adicionar, reparem que me aparece no IntelliSense, inclusive também com o IntelliSense para os parâmetros 10,20 e se eu executar este meu código, nós vamos ter a oportunidade de ver que temos resultado. Qual é a grande vantagem? É obviamente eu poder ter incluído dentro de um fecheiro de Python um conjunto e número de funcionalidades, mas depois só ir buscar aquela que me interessa e usar dentro do meu código. Chama a atenção, mais uma vez, que podemos ainda acrescentar aqui um aliases. Isto é, nós temos uma função com um nome estranhíssimo no interior do fecheiro funções que eu criei .py, mas eu posso simplesmente has head, por exemplo, ok? E se eu agora fizer isto, obviamente que eu vou ter que alterar aqui para head, vou colocar aqui 150, vou colocar ali 250, e se eu executar agora aqui o código, nós vamos ter então o resultado esperado.
Uma vez que já falámos aqui sobre módulos, a sua importação e a forma como podemos então aproveitar essa funcionalidade e essa elasticidade do Python, eu quero falar aqui, por exemplo, com um de que muitas vezes é utilizado, que é o das datas, é o datetime. Então, se eu usar aqui o import datetime, e reparem que o IntelliSense já me mostra uma coleção muito vasta de módulos que eu posso utilizar dentro do Python, eu vou fazer aqui a importação do datetime e a partir deste momento eu posso utilizar as funcionalidades do datetime. Por exemplo, vou colocar aqui data é igual a datetime. Este é o nosso módulo, ponto, e agora vou buscar as informações que estão dentro desse módulo. São informações, neste caso, estamos a falar de propriedades e métodos, coleções, etc. Uma delas é o próprio datetime. Okay? Este é o valor da data e hora do sistema e esse próprio valor tem por si só também um conjunto de propriedades, nomeadamente se eu utilizar o now, significa que eu estou a pedir que ele me mostre a data e a hora de agora. Portanto, se eu colocar print data, eu vou executar aqui o meu código e vamos ter então aqui a apresentação da data e da hora a que eu estou a gravar este vídeo. Nós podemos, inclusive, continuar por aqui, fazendo o seguinte, print, vamos abrir aqui um espaço, datetime.datetime.here, por exemplo. Vamos querer saber apenas a parte do ano. Vamos aqui executar, vamos ter a data toda, e ele diz, ok, datetime está aqui atribuído aos objetos, etc., portanto ele vai buscá-lo. Ora, o que nós vamos ter que fazer aqui é o seguinte, bom, eu não defini qual era o ano do que eu queria. Eu tenho aqui o datetime, mas eu tenho que definir aqui, por exemplo, o now. Vamos verificar se conseguimos ter aqui esta execução a funcionar corretamente. E reparem, cá está, então eu fui buscar apenas o 2019. Vou mudar ali para o month. Ok? Vamos aqui executar novamente e reparem que ele foi buscar o 8. Bom, existem formas, inclusive, de nós podermos formatar o texto. Neste caso, vamos usar aqui o print. Vamos colocar o datetime, vamos fazer até de uma forma mais simples, nós temos aqui a data com o now, então vamos fazer print data, ok, ponto, strftime, isto é, string format time, e depois aqui dentro nós vamos usar um conjunto de códigos que obviamente fazem sentido que vocês os consultem através de uma tabela de elementos que eu já irei mostrar, mas por exemplo se eu colocar aqui o símbolo da percentagem e um A maiúsculo, o que nós vamos ter aqui é o seguinte, reparem, vamos ter Friday, que é o dia da semana em que eu estou a gravar este vídeo. Aqui temos um exemplo de uma das muitas tabelas que vocês podem encontrar na internet com uma simples pesquisa, com o strftime, por exemplo, onde vocês vão poder verificar o que cada uma das siglas significa. E nós podemos depois utilizá-las dentro do print várias vezes para podermos conjugar cada uma destas diretivas. Aqui têm vocês o significado e aqui vão ter o output. Isto é, se nós juntarmos várias diretivas desta forma, nós vamos ter o output da data e da hora, ou da hora, ou só da data, etc., da forma que nós bem entendermos. E como podem verificar, é uma lista que convém ser utilizada como uma lista de referência. Portanto, não é suposto vocês adivinharem ou decorarem todos estes elementos, é simplesmente terem sempre aquele link à mão pronto a ser disparado para que vocês possam consultar de que forma é que devem apresentar a data ou pelo menos como é que a querem apresentar à vossa maneira. Bom, e apenas para concluir aqui este exemplo do datetime, nós não estamos cingidos a utilizar datetime atual. Nós podemos criar o nosso próprio objeto data-hora. Por exemplo, se eu colocar aqui data, vamos lhe chamar data anterior, eu posso simplesmente dizer que é igual a datetime, que é, neste caso, o nome do meu módulo, ponto datetime, que é a função que eu quero executar, e agora simplesmente passar os argumentos que eu vou colocar lá dentro. E quais são estes argumentos? Neste caso é o ano, o mês e o dia. Eu posso colocar aqui 1950, vírgula, o mês de janeiro e o dia 10. E a partir daqui, todas as funções que eu executar vão estar relacionadas com a apresentação dos valores desta data que eu aqui defini. Ok? Portanto, muita atenção a este aspecto.
É de enorme plasticidade a utilização do datetime, porque nós não precisamos de inventar a roda quando já existe dentro do Python esta biblioteca ou este módulo que nos tem, ou que nos apresenta, neste caso concreto, todas estas funcionalidades out of the box.